Durante a reta final da 10ª rodada, nós vimos uma das demonstrações mais absurdas de força e velocidade na forma do Empírio de Okita Souji, o milhafre que voa aos céus, capaz de destruir a espada mais forte dos céus, aquela forma absurdamente forte e irada do Okita na reta final do combate. Apesar de ser uma cena muito top, ela carrega também muita simbologia que nós brasileiros infelizmente acabamos não conseguindo entender suas nuances. Não só o Empírio, né? O Okita Souji no geral é um dos personagens com maior bagagem histórica do mangá de Record of Ragnarok, carregando consigo todo o contexto histórico do período Edo do Japão, né? O Bakumatsu. Esse período que é tão importante e tão citado no round 10. E por isso vem comigo no vídeo de hoje para a gente descobrir juntos tudo que ronda esse espadachim, desde as referências que ele e o seu round trazem do Shinsengumi até as suas técnicas e até mesmo a conclusão do seu arco no mangá. Já aproveitando, fica o meu agradecimento ao membro Imperador Celestial Ultimate Dimensions, ou Martin UD, que foi quem patrocinou esse vídeo. É graças ao apoio dele que eu posso fazer vídeos como esses super trabalhados, por isso seja como ele e apoie o canal financeiramente, considere se tornar um membro aqui do canal do Shakestein. Agora voltando para o tópico do vídeo, é importante avisar, nesse vídeo eu vou estar considerando apenas referências, informações, curiosidades e segredos que estiverem no round 10 de Record of Ragnarok, não do mangá Shiruran Shinsengumi Requiem, que pra quem não sabe é um mangá que se passa no mesmo universo que o mangá de Record of Ragnarok, mostrando a vida do Shinsengumi, né, o grupo do Okita Souji, né, o grupo de força militar japonesa que o Okita fazia parte. Vamos lá focar nesse vídeo aqui apenas no Okita Souji Kaneyoshi do Ragnarok, beleza? E já vamos começar daí, né, de onde diabos saiu essa aí que eu falei de Okita Souji Kaneyoshi? Afinal, você leu o mangá e ele nunca foi citado assim, né, ele sempre era referido como Okita Souji apenas. Bom, ele foi, na real, citado como Okita Souji Kaneyoshi, mas lá atrás, na sua introdução, no capítulo 30, na primeira aparição dele, onde ele sim é chamado de Okita Souji Kaneyoshi, mas que, eventualmente, o mangá reduziu para apenas Okita Souji, quando se falava o nome dele. Os kanjis para Okita Souji carregam os kanjis de Oki para mar aberto, Ita para campo de arroz, Sou para total, geral, né, e Ji ou Shi, né, para oficial. Então, seu nome seria, numa tradução meio bruta, campo de arroz do mar aberto e oficial total. Agora, qual é a do Kaneyoshi, né? Bom, o nome meio que inteiro do Okita é, na realidade, Okita Souji Fujiwara no Kaneyoshi. Enquanto Fujiwara era o nome do seu clã, o Kaneyoshi era o seu Jitsumei, um termo no Japão para o nome real de uma pessoa. O nome Kaneyoshi carrega os kanjis para Kacho, ou pode ser lido como câmara real, e o outro kanji pode ser lido como bom, né, ou como ótimo. Então, o Kaneyoshi, em seu nome, poderia ser lido como um Kacho bom, ou como a câmara real boa também. Depois de a gente desonrar o legado do Okita, ou basicamente chama ele de campo de arroz dos mares, né? Vamos falar de umas coisas mais relacionadas ao mangá, beleza? Durante principalmente o começo do round 10, nós entramos bastante em contato com a era em que o Okita e o Shinsengumi viveram, a era Edo, o Bakumatsu, né? Mas afinal de contas, o que cacetes é o Bakumatsu? Bom, o Bakumatsu foi um estágio do tempo específico do período Edo, um dos grandes períodos ali da história do Japão, dividido de 1603 a 1868, o período onde o shogunato Tokugawa era o vigente shogunato do Japão, um período bem longo conhecido pela sua paz ininterrupta, o seu crescimento cultural e também a isolação do Japão para o resto do mundo. Ah, mas claro, né, paz ininterrupta, exceto no período do Bakumatsu, período em que o Okita viveu, ou digamos, sobreviveu. Bakumatsu foi esse momento caótico que abrangiu os últimos anos do período Edo, e também o final do shogunato Tokugawa na história do Japão. Esse momento da história japonesa tem grandes eventos ocorridos entre 1853 e 1867, quando o Japão terminou sua política de isolamento e começou a sua transição abrupta, né, do feudalismo para ir para uma abertura ali de portas, uma abertura de fronteiras do Japão no período Meiji, né, que vai acontecer logo depois do período Edo. Para te dar um breve contexto de como era o Japão naquela época, basicamente eles tinham dois poderes, o shogunato, por meio do shogun, que era factualmente o líder real, e
e o Imperador, que tinha um poder mais religioso. Eles diziam ser descendentes diretos da deusa Amaterasu. Sendo bem mais resumista na comparação, é tipo o Papa e o Rei lá na Europa. Um tinha poderes religiosos e relevância política, mas era o poder factual, né, no comando de uma nação, no caso o Papa, né, e o outro, o Rei, era quem realmente tinha esse poder de liderança, era quem liderava, né. E para ir direto no contexto do período Bakumatsu, no final da Era Edo, os povos do Ocidente, especialmente a Inglaterra, buscaram abrir as fronteiras do Japão, que, como eu falei, estava totalmente isolada há anos, né. A maioria do Japão nessa época era muito xenofóbica por causa desse pouco contato com os gaijins, né, os estrangeiros, como eles chamam, né. Mas apesar disso, o shogunato decidiu abrir as portas, buscando aprender com os estrangeiros e depois usar os seus próprios artifícios e recursos modernos contra eles. Mas isso meio que acabou saindo pela culatra, porque revoltados com a abertura das fronteiras, muitos japoneses ficaram revoltados e buscaram acabar com o shogunato Tokugawa, trazendo de volta o poder político pro imperador. E é aí que entra o Shinsengumi do Okita, uma tropa de samurais habilidosos que são a mando do shogun. Eles serviam ao shogunato nesse período e enfrentavam os samurais errantes, né, que estavam a favor do império e a favor do fechamento da fronteira. A Arena do Round 10 é uma representação fiel da cidade que foi basicamente o epicentro disso tudo, que é Kyoto, né, que na época era não só o epicentro de toda essa putaria política, como também o palco dos maiores eventos desse período e que são referenciados no mangá por Susanoo e no flashback do próprio Okita, incluindo um que é muito importante para a trajetória da vida do Okita Souji, que é o incidente de Ikedaya. Tudo começou quando o vice-líder do Shinsengumi, Hijikata Toshizou, torturou um dos aliados da monarquia atrás de informações, e com isso descobriram que um grupo de monarquistas buscava atear fogo em toda Kyoto para aproveitar a confusão, matar diversos aliados do shogunato e acabar sequestrando o imperador. Sabendo disso, o Shinsengumi nem contatou força alguma de reforço, eles simplesmente foram sozinhos até o ponto onde esses monarquistas estavam, que era a hospedaria Ikedaya. Lá uma batalha absurda aconteceu, uma das batalhas mais famosas do Japão, que inclusive o mangá de Shumatsu faz questão de referenciar, com o Susanoo reconhecendo a hospedaria Ikedaya e falando das marcas de espada na parede. Essa batalha é muito conhecida, pois além de ser um banho sangrento e uma das operações mais interessantes do Shinsengumi, também foi uma batalha à noite, em uma hospedaria sem quase iluminação nenhuma, ou seja, né, tinha uma dificuldade extra que apenas aumentou ali a lenda sobre esses combates e sobre o Shinsengumi, que acabou nessa confusão tendo apenas uma única baixa na sua força militar, que naturalmente não foi o Okita. Mas esse incidente também é famoso na vida do Okita por ser relatado que lá, né, enquanto o Okita estava lutando, ele acabou cuspindo sangue e caiu sem forças, o que muitos estudiosos teorizam que era o começo das consequências de sua tuberculose. E de fato, assim como no mangá, na vida real, Okita Souji também teve tuberculose e por isso ele não pôde lutar na lendária batalha final do Shinsengumi, né, que é a Guerra de Boshin, ou também conhecida como a Guerra Civil Japonesa, a guerra que marcou o final do período Edo e a queda do Shinsengumi, uma guerra de coalizões do lado imperial e as forças que apoiavam o shogunato, incluindo o Shinsengumi. Essa batalha foi uma das maiores guerras do Japão e que, infelizmente ou felizmente, o Okita Souji não pôde participar, pois assim como a gente viu no mangá de Shumatsu, enquanto os membros do Shinsengumi lutavam e morriam naquela guerra, Okita Souji travava sua própria guerra contra a doença. No final, ambos, Okita da vida real e o do mangá, morreram em 1868, um ano antes da Guerra de Boshin terminar e um mês depois de Kondo Izami morrer executado pelas forças imperiais. Como puderam ver, o mangá não tá nada errado em dizer que o Bakumatsu foi esse período sangrento do Japão, porque de fato foi, né? Foram guerras e mais guerras, combates e mais combates em prol do trono, né? Com o Shinsengumi seguindo seus ideais de lealdade e justiça em prol do Shogun e da Ordem de Kyoto. O mais irônico de tudo é que eles que inicialmente estavam ali ao lado do Shogun e do que poderia a gente dizer, né? Do lado da modernização do Japão, né? Acabaram sofrendo muito para armas de fogo
do exterior, um tanto quanto irônico, né, pra se dizer o mínimo, né, o que eles acabaram defendendo tanto acabou sendo muito da sua ruína. E olhando desse ponto de vista histórico, realmente faz muito sentido o Okita ser chamado de Hitokiri, o exterminador de humanos. Afinal, olha a putaria que acontecia nesse período, cara. Mas o termo Hitokiri, apesar de sim se encaixar pro Okita, né, que é o termo que significa diretamente exterminador de homens, ele tem um termo um pouco mais específico para um grupo de pessoas do Bakumatsu, os 4 Hitokiris do Bakumatsu, que é referenciado ali na entrada do Okita no Ragnarok. O Heimdall cita eles, né? Não só esses 4, mas vários outros espadachins emblemáticos aparecem citados na entrada do Okita pelo Heimdall, como o Serizawa Kamo, um dos fundadores do Bakumatsu e que inclusive enfrentou o Okita no mangá de Shiruran. E cara, tem várias outras referências legais sobre o Shinsengumi no mangá, como na primeira aparição do Okita em Kondo, onde na parede deles está o seu código e o seu lema, além do Kondo carregar a bandeira do Shinsengumi quando o Okita vai pedir a Brunilde que lutem no round 10, né? Todos esses também são detalhes bem legais. Até mesmo a frase que o Okita diz no capítulo 84 é basicamente um termo comum no antigo vocabulário samurai. Ele usa o termo Mairu, que no contexto usado seria algo como avançar frente a um desafio, ou aceitar um desafio, aceitar um combate, né? E o Okita novamente repete isso no capítulo 93, onde ele entra no seu Onigo dispersado, né? Sua transformação mais poderosa, porque faz muito sentido, ele meio que tá dizendo que vai aceitar o desafio ali, né? De sacrificar a sua própria vida para chegar ao topo, né? Para chegar ao cume e vencer o Susanoo. Já aproveitando a deixa, vamos deixar as curiosidades históricas de lado um pouquinho e analisar então as suas técnicas. Afinal de contas, o que os golpes do Okita Souji Kanayoshi nos guarda? Antes de falarmos dos seus golpes, só explicar um pouco do seu Onigo, aquela técnica especial do Okita, né, onde o seu sangue bombeia e ele fica mais forte. O seu nome pode ser dito como Onigo ou, de maneira mais apropriada, Oniko, trazendo os kanjis criança e demônio, né, ou seja, criança demoníaca, né, criança demônio. Já o Oniko dispersado, que é aquela transformação absurdamente apelona e bonita, né, onde o Okita toma uma aura azul, né, que é a cor do Shinsengumi, ele carrega também o kanji San para dispersar ou espalhar. Agora vamos mergulhar nas técnicas do Tenen Hishin Ryu do Okita. Para você que não sabe, o Tenen Hishin Ryu, né, que é o estilo do Okita, também era basicamente o estilo de luta principal de Kenjutsu, né, da estilo de espada, de todos os membros mais relevantes do Shinsengumi, com o Okita aprendendo esse estilo do seu pai adotivo Kondo Izami, que era o 4º herdeiro ali na linha sucessória desse estilo, e com isso inclusive sendo citado no mangá como Kondo se referindo ao selo que o seu pai, né, o 3º na linha, portanto anterior a ele, usava nas cartas, que era a ave Milhafre. Mas voltando ao começo das técnicas do Okita, logo no começo da luta ele usa a mais famosa técnica dele, que o Okita Souji da vida real também era dito ter, né, que era o Sandanzuki, ou a estocada de 3 fases, onde o Okita acertava uma estocada no ombro direito do oponente, depois no ombro esquerdo e por fim no seu pescoço, tudo com uma única investida de 3 estágios, né, uma estocada de 3 estágios, faz bastante sentido o nome. No mangá, o Okita não acaba mirando nos ombros do Susanoo, que nem normalmente as lendas dizem que o Okita Souji mirava, né? Mas ele acaba mirando diretamente no pescoço do Susanoo 3 vezes seguidas, mas ainda assim o golpe é bem parecido. Além do Sandanzuki, temos a Ryubi-ken, trazida diretamente para Espada da Cauda do Dragão, que sim, também era uma técnica do Tenen Hishin Ryu da vida real. Eu espero ter encontrado alguma foto dela aí pra estar deixando na tela aí pra vocês, beleza? Sua técnica seguinte é o Kisototsu, trazida para Estocada da Garra Demoníaca, que é, pelo que eu pesquisei e encontrei, uma variação inventada para o mangá. Depois de alcançar o ápice da espada, o Okita alcança o Empireiten, ou o Empírio, né, que é uma palavra em latim usada para algo que está no topo do firmamento, ou seja, algo elevado, algo no ápice, algo no topo de tudo, o que faz sentido, já que o Okita próprio diz que ao alcançar esse estágio, ele alcançou o topo de tudo, e o Kondo também afirma que o Okita alcançou o topo que todo praticante do Tenen Hishin Ryu sonha em alcançar. Aqui essa técnica tem um jogo de palavras bem legal, porque ao ler os kanjis, você lê em Pirenten, né? Mas separando os kanjis, você poderia ler essa técnica como a Milhafre que retorna aos céus, ou que voa aos céus, né? A sua simbologia meio que já é explicada no mangá. O Kondo mesmo explica que a Milhafre representa essa ave de rapina que desce para buscar sua caça, mas retorna aos céus, né? Sendo uma representação de liberdade e um símbolo do estilo do Tenen Hishin Ryu também. E no Império, o
Okita usa várias técnicas reais do Tenenshin Ryu. Algumas que eu fui capaz de identificar foram, novamente, a Ryubiken, né? Além da Ryuken, traduzida para dragão voador ou dragão oblíquo aqui no português, a Shariken, traduzida para carruagem, e também a Geppaken, traduzida para onda da lua. Essas foram as que eu consegui achar alguma correspondência das técnicas do Tenenshin Ryu da vida real com as usadas pelo Okita no mangá. Mas convenhamos aqui que provavelmente todas essas técnicas aí que estão na tela devem fazer parte, no mínimo, né, devem ser referência, pelo menos, das técnicas reais do Tenenshin Ryu. Eu apenas consegui achar essas 4, pois, bem, não é tão simples assim achar técnicas do Tenenshin Ryu em inglês ou em português. E olha que eu pesquisei pra caramba. E com isso terminamos de contar as referências e trajetórias aí do nosso querido Okita Souji. Eu particularmente aprendi muito e me diverti muito fazendo essa pesquisa para esse espécie de dossiê aqui do Okita. E eu espero que você que chegou até o final também possa ter aproveitado esse tantinho aqui de referências e curiosidades desse personagem que eu acho tão interessante e tão intrigante. Fica de curiosidade final pra você aí, que já que a gente já tá falando de final, né, que o túmulo do Okita Souji pode ser visitado lá no Japão, mas apenas uma vez no ano devido à alta taxa de visitantes. Ele tá sepultado no santuário de Imado, em Asakusa, um cara com um potencial tremendo na espada, né, um mestre com apenas 19 anos, mas com um destino infelizmente trágico, morrendo aí pra uma doença. Tanto ele quanto o Shinsengumi são vistos hoje como um herói, como heróis, né, nacionais do Japão, por lutarem bravamente contra os terroristas anti-shogunato e tentarem estabelecer a paz e a ordem nessa caótica Kyoto que a gente viu aqui no vídeo. Por isso, o seu símbolo é estampado com o kanji para Makoto, que é sinceridade ou lealdade verdadeira. E mesmo frente à evolução, né, do mundo, né, a modernidade do mundo, eles se mantiveram leais aos seus ideais. E certamente o nosso querido Okita, vestindo o seu Haori azul do grupo, não é exceção. E acredito que por isso dá pra entender porque o Japão gosta tanto desse grupo e tanto desses personagens, que eu particularmente também acabei gostando bastante, pesquisando muito sobre eles. E finalmente chegamos ao final desse videozaço, que certamente é um dos vídeos favoritos do canal, justamente pela oportunidade de eu aprender tanto aqui desse grupo junto com vocês. Como deu pra reparar, eu gostei muito do Shinsengumi e a sua época histórica ali, né? Então esperem por mais disso aqui no canal, especialmente com o mangá de Shururan. Por fim, mas não menos importante, queria agradecer a todos que ficaram até o final. O apoio de vocês é o que mais me motiva a fazer mais vídeos como esse. Então eu já peço que, se curtiu esse tipo de vídeo, compartilha pra esse vídeo e bem a playlist de segredos do Ragnarok voltar com tudo. Esses vídeos aqui da playlist são super detalhados e super longos e normalmente saem um pouco ali da atuada do canal, né? Normalmente a gente fala mais de teoria, de power scaling, então ficar falando de segredos e curiosidades históricas não é algo que combina tanto com o canal pra maioria do público, mas se for bem, eu vou ficar bem feliz e vou voltar a fazer bastante, beleza? Então conto com o seu apoio. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Daik, Alex Aidan, Nada, Omni, Arthur Luiz e Apolo, Imperador Celestial, Martin UD e Nintendo Nada, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.